Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro. E nós começamos esta edição com as informações do trânsito aqui na região. Agora 7 horas e 1 minuto, quem vai nos trazer todas as informações sobre as ruas, avenidas e rodovias da nossa região é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro, onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou na Avenida Moreira César, na altura da Praça 9 de Julho. E como podemos ver, o trânsito neste momento, ele é um pouco mais intenso para o motorista que segue em direção à Avenida Juscelino Kubitschek, em direção ao Campolim. O sentido contrário, quem desce em direção à Avenida Eugênio Salerno não encontra dificuldades. Tranquilo também é o caminho do motorista que sobe pela Avenida General Carneiro em direção à zona oeste da cidade. E na Vila Melges, um motociclista foi atropelado por um carro ontem à noite. De acordo com a polícia, o motorista estava acompanhado de outras 2 pessoas dentro do veículo e todas fugiram sem prestar socorro. O carro foi apreendido, mas até agora ninguém foi encontrado. Já a vítima foi levada para o hospital regional e está em estado grave. E você que segue pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só vai enfrentar lentidão na chegada a São Paulo. O sentido interior flui sem problemas. E a Polícia Rodoviária apreendeu 3.000 pacotes de cigarro nesta madrugada na rodovia Castelo Branco, em Itu. O motorista foi abordado após quase ter batido em uma viatura da própria polícia na altura do quilômetro 80. Ele e a mercadoria vão ser encaminhados à Polícia Federal de Sorocaba. Fernando, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre doação de sangue. Tá ok, Pedro, obrigado pelas informações. A gente percebe aí pelas imagens que no sentido centro de Sorocaba o trânsito segue intenso. Há um mês, a Prefeitura de Itapetininga encerrou o contrato com o Instituto Vida, responsável pela gestão da saúde pública na cidade. E por enquanto, nada mudou. E a população sofre as consequências com a decisão e se torna a maior prejudicada nesta situação. Veja. A placa foi colocada logo na entrada. Como Dona Terezinha saiu cedo de casa em busca de medicamentos contra a diabetes, ela insistiu, mas ninguém atendeu. Agora tem que guardar sem nada. A farmácia fechada é um dos reflexos da situação em Itapetininga. Há um mês, a Prefeitura rescindiu o contrato com o Instituto Vida, responsável pelo gerenciamento da saúde. 531 profissionais da área perderam o emprego. Com isso, a distribuição de remédios e também o atendimento à população estão prejudicados. No pronto-socorro, o número de pacientes aumentou, já que nos postos e nas unidades básicas, o atendimento é feito por poucos funcionários. O sindicato não informou a quantidade que ainda está trabalhando. Pelo agora que está acontecendo agora no pronto-socorro, tá bem ruim. Não tá muito bom, não. O postinho também quase que tem vez que o dia não abre, é complicado mesmo, né? A falta de atenção aos pacientes é ainda mais grave no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. A reforma que estava prevista nem começou. A horta, que faz parte da terapia ocupacional, precisa de cuidados. Dona Olinda, em tratamento há 1 ano, fala das atividades importantes que deixaram de ser realizadas. Agora, a gente está nisso, um abandono total. Os funcionários, a gente sabe que não vai ter acompanhamento psicológico com a mesma psicóloga, não vai ter a terapia ocupacional com os mesmos artesãos, com os mesmos monitores. Como é que fica? O grupo afirma que a maioria dos pacientes está sem receber medicamentos por falta de receita médica e também por causa do fechamento da farmácia municipal. Ninguém sabia. Chegou aqui um dia e fechou. Para muita gente está fazendo falta. Dona Maria José é responsável até hoje pelo filho de 53 anos. Ela conta que as crises que o atormentam há décadas chegaram a melhorar, mas com a interrupção do tratamento psicológico, ela teme pela saúde dele. Está comigo em casa, ele só quer dormir, ele não conversa, ele não tem assunto, ele não tem nada. Agora nós não sabemos como é que vamos ficar, né? A depressão já tomou 8 anos da vida de Dona Regina, outra paciente que frequentava o CAPS 2 vezes por semana. Desde que o centro parou de atender, ela sente todos os sintomas da doença.
Aí eu tenho muita falta de ar, eu tenho desespero, eu não consigo me adaptar, ficar no meio de gente, passo mal. E não durmo, eu não consigo, eu amanheço, eu fico levantando, eu abro a porta, eu não deixo nem meus filhos dormir, porque daí eles ficam com medo que eu saia. Para mim lá era minha família, porque onde eu não se abro aqui, lá eu se abria lá, e eu tô achando muita falta lá, eles tinham que ter voltado já. De acordo com o Sindicato dos Empregados da Saúde de Sorocaba e região, a Prefeitura de Itapetininga iria recontratar parte dos funcionários, mas a informação até agora não foi confirmada. Foi aberta uma ação no Ministério Público contra a Prefeitura por conta das demissões. Não deixa de ser uma demissão em massa. Isso não é permitido hoje pela legislação brasileira, demissões em massa. Nós estamos investigando também, através do nosso departamento jurídico, se todos aqueles trabalhadores foram contratados, se alguns deles foram contratados, se parte deles ainda estão passando por necessidade, porque tinha inclusive pessoas que tinham cargos especiais. Em setembro, funcionários entraram em greve por falta de salário. A Prefeitura chegou a decretar situação de emergência na saúde. Com o atendimento prejudicado, a Câmara aprovou proposta do Executivo de contratar 280 funcionários em caráter de emergência. Outro caso envolvendo a saúde foi a Operação Atenas, realizada em dezembro do ano passado pelo GAECO, Grupo Especial de Ação contra o Crime Organizado do Ministério Público. 14 empresas contratadas para administrar o Hospital Regional de Itapetininga são suspeitas de desviar dinheiro público destinado à saúde. As associações civis denominadas de SAS, Sistema de Assistência Social e Saúde, serviriam de fachada, segundo a polícia, para repassar dinheiro aos envolvidos por meio de notas frias. A suspeita é de que as irregularidades tenham começado há 5 anos. Mais de 50 pessoas, entre empresários, médicos e funcionários públicos, podem ser indiciadas e vão ter de responder por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, além de fraude à licitação. Pois é, nossa produção entrou em contato por e-mail na sexta-feira para ter uma posição da Prefeitura de Itapetininga, mas até agora não tivemos retorno. Agora são 7h11. Um idoso foi detido suspeito de abusar de um menino de apenas 9 anos de idade na fila de um supermercado no centro de Piedade. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 81 anos teria passado a mão nas partes íntimas do menino e obrigado a vítima a fazer o mesmo. Foi aberto um boletim de ocorrência de estupro de vulnerável contra o suspeito, mas ficou constatado que o homem tem problemas psicológicos e, por isso, ele foi liberado na sequência. Caso dos Beagles, nós mostramos que mais um cachorro foi encontrado na cidade de Valinhos. O quarto cão foi resgatado e é o primeiro a ser devolvido ao Instituto Royal em São Roque. Os outros 3 encontrados estão sob os cuidados de um deputado e uma ONG. Mas, afinal, eles podem ser considerados fiéis depositários dos animais ou estão com a custódia? Entenda na reportagem. Custódia. Este advogado explica que o termo se refere à pessoa legalmente autorizada a permanecer com o objeto ou animal que fazem parte de um processo judicial. Geralmente, o prazo de posse é por tempo indeterminado. Neste caso, o cuidado provisório é direcionado por um delegado. O Estado ele não tem condições de prover a guarda e a segurança de todos os bens que lhe são confiados. Por esse motivo é que ele passa a custódia desses bens para pessoas que têm condições de sustentá-los. O termo fiel depositário, divulgado nos últimos dias no caso dos Beagles retirados do Instituto Royal, só poderia ser utilizado em algumas situações, caso a determinação partisse de um juiz. O fiel depositário ele é um auxiliar do juízo, no caso é um juiz que nomeia, ele deve sempre zelar por algum bem que foi penhorado, que foi arrestado, o que não é o caso que se apresenta. Hoje nós temos, de fato, a figura de uma custódia
Até agora, 4 cachorros foram encontrados e apenas um deles está em poder do Instituto Royal, em São Roque, que foi invadido por ativistas na madrugada do último dia 18. Na ocasião, 178 Beagles foram retirados do laboratório pelos manifestantes de várias cidades. Um dos cães foi encontrado no bairro Marmeleiro e está sob cuidados da Sociedade Protetora dos Animais de São Roque. Outros 2 dos animais encontrados no bairro do Carmo, também em São Roque, estão com o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. O político afirma que os Beagles têm entre 6 e 8 anos, são fêmeas e uma delas aparenta ter câncer de mama. O deputado diz ainda que os cães são obesos e apresentam sintomas de anemia. Este veterinário explica que para ter a custódia, a pessoa tem de ter condições financeiras, além de prestar todo o atendimento ao animal. Ele precisa ter o cuidado de fornecer uma alimentação adequada para cada espécie de animal. As aves precisam de uma dieta balanceada, os cães e assim por diante. Precisa ter uma condição mínima para que ela possa passar ou possa ter condição de cuidar desse animal da forma adequada. Muito bom dia para você que está acompanhando agora o Noticidade Manhã, 7 horas e 16 minutos. Atenção para este recado. A Associação Beneficente de Coleta de Sangue de Sorocaba está com os estoques comprometidos e precisa de doadores. Os detalhes de como participar desta boa ação e ser um voluntário, a gente vai saber agora com o Pedro Leão. Olha só, Fernando, a Colsan costumava receber 80 doações por dia de sangue. Nas últimas semanas, porém, esse número caiu pela metade. E para lembrar as pessoas da importância da doação de sangue, eu converso agora com Frederico Guimarães Brandão, gerente da Colsan Sorocaba. Frederico, bom dia. Por que doar é tão importante? Bom dia. A gente aproveita essas oportunidades para lembrar que todo o sangue que é utilizado em Sorocaba e nos hospitais aqui da região provém dessas doações voluntárias que são realizadas no hemonúcleo. Então, os acidentes, como você relatou já hoje, cirurgias, pacientes em quimioterapia, todo tipo de tratamento que depende de sangue necessita dessas doações. E o que precisa para ser um doador? É muito simples, desde que você esteja com boa saúde, tenha mais do que 50 quilos e tenha entre 16 e 67 anos de idade, você é um potencial doador de sangue. Quando a pessoa vai doar sangue, ela precisa estar em jejum, ela deve se alimentar? Qual que é o pré-requisito antes de doar? Ela não deve estar em jejum, ela tem que tomar o seu café da manhã, A gente também lembra que não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação. É importante a hidratação, beber bastante líquido e não esquecer também de comparecer ao banco de sangue com um documento de identidade com foto. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos? Todos os tipos, não importa qual é o seu tipo, sempre também terá uma pessoa do mesmo tipo necessitando. E o ideal é que a gente transfunda somente o sangue do mesmo tipo, Então, obviamente, o O negativo, que é o doador universal, é o que nós temos a maior necessidade. Mas é independente do seu tipo sanguíneo, seja um doador. E é importante lembrar que é um método que não traz risco nenhum, é um método totalmente seguro a doação de sangue. É extremamente seguro, todo o material que é utilizado é um material descartável, utilizado uma única vez, A pessoa passa por um procedimento que é altamente controlado, E a gente pode garantir que para o doador, não há nenhum tipo de perigo ou constrangimento. Tá ok, muito obrigado pelas informações. E a Colsan Sorocaba fica na rua Comendador Pereira Inácio, número 564. Mais informações pelo telefone 3224-2930. Fernando. Obrigado pelas informações e um bom trabalho. Hoje, dia 29 de outubro, é considerado o Dia Nacional do Livro. E sabe por quê? Segundo a história, foi nesta data que, em 1810, a Biblioteca Real Portuguesa se transferiu para o Brasil. E daí a importância neste dia. E para falar sobre o que os livros representam, eu recebo aqui hoje, no nosso estúdio, o Fabiano Pedro, que é diretor da ONG Kairos, que incentiva a leitura em Sorocaba. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Fernando. A gente pode dizer ainda que o livro é, sim, um importante instrumento para a educação? Com certeza, nós temos percebido que o livro
não só importante como essencial para a educação. Ele melhora a escrita, a comunicação, o conhecimento. O livro tem uma grande valia na questão da educação. A gente estava falando que a ONG Kairos incentiva a leitura, né? Principalmente num país que, se você levar em consideração as estatísticas, né, Fabiano, o brasileiro não chega a ler 5 livros por ano. É muito pouco comparado às metas mundiais. Qual o trabalho que vocês desenvolvem na Kairos para incentivar esta leitura? Quando nós vemos essa estatística, nós ficamos muito tristes com isso. A ONG Kairos tem procurado facilitar o acesso a esses livros. Nós vemos que a grande dificuldade no nosso país é o acesso. O livro custa caro. Então nós levamos o livro para perto das pessoas. Nós temos uma sala de leitura em Sorocaba, na Zona Norte, no bairro Maria Eugênia, e não há necessidade de cadastro para se conseguir esses livros. As pessoas vão lá, pegam os livros, levam para suas casas, leem, devolvem, sem a necessidade de um cadastro, sem burocracia, para que isso seja facilitado, para que esse incentivo, esse hábito, as pessoas criem esse hábito de leitura sem tantas dificuldades. Essa questão da tecnologia. Hoje se fala muito em smartphone, quem está em casa tem um tablet. De repente, é uma maneira também de incentivar, principalmente os jovens, as crianças que estão ligados nesta questão da tecnologia, de incentivar a leitura? Sim, tudo que vem para benefício, isso facilita também o acesso, porque tem muitos livros que a gente consegue gratuitamente na internet. As crianças se adaptaram muito bem a essa tecnologia, mais que os adultos, e com isso elas podem ter esse incentivo. Os pais, eu acho que têm grande importância nessa área, fazer com que as crianças saibam utilizar essa tecnologia em benefício da educação com leitura de livros. Bacana. Essa questão da tecnologia na Kairos, independentemente disso, vocês incentivam a leitura. Eu queria que você passasse a mensagem da Kairos, de repente deixasse um contato, para quem de repente tiver interesse, possa entrar em contato com vocês, né? Certo. Nós estamos no bairro Maria Eugênia, no Centro Esportivo do Maria Eugênia. Nós incluímos o esporte e a cultura juntos. No Centro Esportivo nós temos uma sala de leitura, Rua Dante Trevisan 199, contato por telefone 997924048. Nós temos saraus de leitura uma vez por mês. Nós temos mediação de leitura com crianças. Nós temos contação de histórias todas as quartas-feiras às 16 horas e agora às quintas-feiras também às 15 horas. E com isso a gente vai incentivando essas crianças a criar esse hábito pela leitura, para que essa estatística possa mudar em breve. Legal, bacana. Eu só vou pedir para você reforçar o contato, pausadamente, o endereço e o telefone para quem está em casa e nos assiste nesse momento, queira comparecer a Kairos. Rua Dante Trevisan, 199, no bairro Maria Eugênia, no Centro Esportivo do Maria Eugênia. E contato pelo telefone 997924048. Eu agradeço a sua participação, viu, Fabiano? E espero que com essa entrevista e muito mais iniciativas, a leitura seja cada vez mais incentivada. Em nome da ONG Kairos, eu quero agradecer também. Muito obrigado. A terça-feira deve ser de sol e tempo aberto, mas com temperaturas amenas. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Salto, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. E Jundiaí, mínima de 13 graus. Máxima de 25 prevista para Itapetininga. Olha, agora são 7 horas e 27 minutos. Olha só essa história. Uma fisioterapeuta de Sorocaba teve uma ideia, um fisioterapeuta teve uma ideia e colocou em prática para produzir uma roupa especial para pessoas com deficiência física. E para impulsionar a iniciativa, até uma loja virtual foi criada. Veja só. O Wendel perdeu os movimentos das pernas há 5 anos depois de um acidente de trânsito. Desde então, ele precisa de cadeira de rodas para se movimentar. Outra dificuldade enfrentada pelo gestor de qualidade era escolher uma roupa para o dia a dia. Elas não tinham uma abertura suficiente para eu conseguir me vestir confortavelmente sozinho. Eu sempre precisava de ajuda. Dariene é fisioterapeuta e trabalhou há muito tempo na reintegração de vítimas de acidentes, como o Wendel.
Essa experiência fez com que ela desenvolvesse um novo estilo de calças para necessidades especiais. Olhando para essa calça, ela lembra aquelas tradicionais, aquela convencional, usada por homens e mulheres. Mas quando ela está aberta é que vemos as diferenças. Essa aqui, por exemplo, ela tem velcros que deixam ela totalmente aberta, o que facilitaria a vida de um cadeirante, por exemplo. Nela também tem um compartimento interno para que seja colocada uma bolsa coletora. No primeiro momento era o quê? A gente conseguir criar peças adaptadas, né? Não só criar, como confeccionar, e a principal parte disso seria conseguir comercializar esse produto. Uma peça desta custa em média R$200. O preço é considerado um pouco salgado, mas isso se deve à baixa demanda, pois o projeto tem pouco mais de 2 meses. Para a divulgação do novo produto, Dariene conta com a ajuda de Jéssica, que criou uma loja virtual na internet. A publicidade só vende, só quer fazer com que a pessoa consuma coisas supérfluas. Mas eu nunca vi a publicidade desse jeito. Eu sempre pensei que podia ser usado por uma questão social. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje aproximadamente 46 milhões de pessoas com alguma deficiência física. O Wendel acredita que o projeto de Dariene e Jéssica chegou em uma boa hora. Eu não tenho mais tanta dificuldade para colocar a calça pelo peso da minha perna, porque eu não consigo mexer, né? Na hora de ir no banheiro também é muito mais fácil, muito mais prático. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região logo mais, à 13h no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. E hoje, no Dia do Livro, nós encerramos esta edição de maneira especial. Incentive a leitura, leia bastante, principalmente para as crianças, pois são as histórias que vão permitir que elas tenham conhecimento e opinião para fazer um mundo melhor. Portanto, vamos à leitura, não é mesmo, Sérgio Diniz da Costa, que também é da ONG Kairos e trouxe aí 2 personagens especiais para contar a história para a gente. Bom dia, amiguinhos e amiguinhas do SBT, amiguinhas que estão aqui. Ei, mas quem que está falando? Oh, deixa eu falar, deixa eu apresentar, Caculino. Oh, tá bom, desculpe, vovô. Então, meus amiguinhos do SBT, minhas amiguinhas, hoje o tio Sérgio vai contar uma historinha maravilhosa. Vocês conhecem a roupa nova do imperador? Eu conheço essa história. Sabe por quê, minhas amiguinhas? Porque eu era um príncipe. Eu me chamava Felipe o Belo. Porém, uma bruxa má me transformou num caco de gente. Por isso que eu me chamo Caculino. Muito bem, Caculino. Então, há muito tempo atrás, minhas amiguinhas, havia um rei que ele era muito vaidoso. Sabe por quê? Porque ele gostava de usar muitas roupas bonitas, muito cheirosas, mas ele era demais de vaidoso. Por quê? Logo que ele acordava de manhã, então ele acordava de manhã, já punha uma roupa nova. Quando ele ia tomar café, ele punha 2 roupas. Quantas roupas ele pôs? Já 2. Na hora de tomar o seu café, na hora de almoçar, ele trocava de roupa. Enfim, ele tinha um guarda-roupa maior do que o guarda-roupa do SBT. É mesmo, tio, é verdade. Então, o que acontece? Esse rei, ele só pensava nele. Ele não se preocupava com mais ninguém. Ele nem estava dando conta dos soldados que ficavam lá sem fazer nada.